Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para conversar sobre uma questão muito séria. Eu fiz catecismo, né? Dos meus 10 aos 12 anos eu fiz catecismo. Eu sou de uma família originalmente católica, né? Quando digo originalmente, porque minha mãe era católica, até eu nascer, né? De acordo com a minha irmã, o relato da minha irmã mais velha, minha mãe era católica até eu nascer. E depois, quando eu nasci, ela entrou para a Umbanda. Vocês vão entender do que eu estou falando. E, nesse sentido, a gente sempre ouviu a vida de Cristo no rádio, essas coisas todas, missa do Galo no Natal, né? Oração do Júlio Lousada na Rádio Globo, Rádio Tupi, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro, né? Uma dessas duas rádios. Então, a minha mãe sempre teve uma forte ligação com a Igreja Católica. Eu cresci num ambiente onde eu vi, lá no nosso Bongá, muitas imagens católicas, né? E mesmo depois da minha mãe ter abraçado a Umbanda após o meu nascimento, porque eu nasci, como vocês sabem, a partir das mãos, né, de vovó Maraconga da Calunga, salve ela, que estava incorporada na minha irmã, Jurema, né, quando ela tinha 24 anos apenas, não sabia rigorosamente nada de obstetrícia. E eu nasci através das mãos de uma preta velha, nasci em casa, né? E foi nesse momento que minha mãe abraçou a Umbanda. Minha avó, mãe da minha mãe, ela já era de Umbanda. Eu venho de uma família, historicamente também, que tem raízes, né, na cultura banto. Então, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque esse é mais ou menos o resumo, né, da minha vida espiritualmente falando, e depois eu cresci, fui criado dentro do terreiro de Umbanda, da minha irmã, uma outra irmã minha, chamada Maria Regina, né? E aí eu tive contato com a espiritualidade, com a cosmovisão africana, e depois, quando eu fui estudar a história da África, muita coisa fez sentido para mim, né? E aí eu entendi ainda mais profundamente a dimensão profunda, histórica, antropológica, espiritual, seríssima de tudo aquilo que eu estava vivenciando. Por isso que hoje eu sou de Umbanda, né? Ainda sou de Umbanda, sempre serei de Umbanda, né? E, nesse sentido, durante muito tempo da minha vida, assim, frequento ainda a igreja de São Sebastião. Eu fui durante muito tempo, né? Durante 7 anos eu usei roupa de São Sebastião, minha mãe fez promessa, aquela coisa tudo, como outros irmãos meus também usaram. Só que eu continuei indo após os 7 anos, em companhia da minha mãe, da minha irmã, e mesmo depois da minha mãe ter desencarnado. Eu continuo indo todo dia 20 de janeiro, né? Por vontade própria minha mesmo, né? E também para lembrar da minha mãe. Todo dia 20 de janeiro estou na igreja de São Sebastião, como neste próximo dia 20 de janeiro estarei lá, né? Porém, eu sou professor de história e sou pan-africano. E quando eu ouço pessoas ligadas à Igreja Católica falando mal das religiões, da cosmovisão africana, eu tenho que me posicionar. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo o programa do padre Marcelo Rossi, né? Vocês vão entender do que eu estou falando. Passei muito tempo da minha vida ouvindo o programa do padre Marcelo Rossi, inclusive por conta disso mesmo, que minha mãe tem raízes, né, no catolicismo, né? E eu passei muito tempo ouvindo do lado dela, ouvindo sozinho, ouvindo no meu trabalho, né, o programa do padre Marcelo Rossi. Até recentemente eu ouvia. Não tenho dúvidas disso, tá? E eu gostava muito. Até recentemente eu via missas rezadas por ele, né? Não tenho dúvida disso. Estou falando a coisa que bem verdadeira para você, porque eu não tenho problema em falar a verdade com ninguém, né? Meu problema é com a mentira. Falar a verdade não tem problema nenhum. Sempre falo, não tem problema nenhum. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque exatamente ao longo de todo esse longo período, ouvindo todos os dias praticamente o programa do Padre Marcelo, muitas das vezes ele, segundo ele por razões éticas, ele não citava o nome do candomblé e da Umbanda na sua fala, quando ele criticava.
Mas ele chamava a religião de matriz africana, né, as cosmovisões africanas, de ocultismo no seu rádio, no seu programa, Padre Marcelo. E aí, família, eu estou absolutamente à vontade para falar desta pessoa, porque eu não só ouvia todos os dias, durante muitos anos, o programa do Padre Marcelo, como vocês viram, eu tenho todos os livros dele que eu comprei, fiz questão de ler, né? Esse é o Kairos, esse aqui é o Ruá, né? O último livro dele. Esse aqui é o Ágape, né? Que é o primeiro livro dele, de todos, fantásticos, muito bons, né? O Ágape, inclusive, eu estou à vontade para falar, ele me ajudou muito, né? Num processo seríssimo pelo qual eu passei, tá? Eu preciso abrir aqui, porque é uma questão íntima minha. Então, porém, enquanto historiador, enquanto pan-africano, enquanto africano em diáspora, enquanto ligado fortemente, né, filho de Xangô, rei da justiça, e tendo a espiritualidade africana me acompanhando desde sempre, eu não posso me furtar de responder, né, de rebater as acusações do Padre Marcelo, as cosmovisões africanas, que ele chama de ocultismo. Em primeiro lugar, ocultismo não tem rigorosamente nada a ver com as cosmovisões africanas. O Padre Marcelo Rossi, inclusive, ele diz, né, diz muito nos programas dele que ele é muito fã de história. Se ele é fã de história, eu acho que ele deveria saber, em primeiro lugar, que todas as vezes que ele fala a palavra amém, ele está evocando o nome de um deus africano. O primeiro deus criado antropologicamente, né, espiritualmente, falado por uma sociedade no mundo, no planeta. Esse deus chamava-se Amém, Amon, que até hoje é falado essa palavra dentro das igrejas católica e protestante. Então, esse aí é o primeiro ponto. Padre Marcelo Rossi, se ele gosta realmente de história, deveria saber que a Igreja Católica a qual ele serve, eu não vou nem falar da questão da escravidão, posso até falar isso depois, mas eu quero falar mais da raiz, né? Ele deveria saber que a Igreja Católica tem esse nome católico que ela retirou do grego lá no início dela, bem no início mesmo, ela retirou da palavra grega católicos, essa palavra grega católicos, embora a Igreja Católica tenha sido fundada em Roma, mas a palavra católico vem do grego universal, católicos, que significa universal. Curiosamente, hoje temos uma igreja universal do reino de Deus por aí, né? Mas isso é uma outra conversa. O que acontece é que essa visão universalista que os romanos propuseram para a sua religião, ela já era conhecida, compreendida profundamente milhares de anos antes dos romanos criarem sua igreja. Onde? No continente africano, né? Particularmente no Kemet, conforme dá conta Cheikh Anta Diop na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, onde ele, Diop, mostra com farta documentação que Amenófis IV, quando ele se transforma em Akhenaton, abandona o nome Amen e cria o deus Aton e retira do culto, do centro do culto, o deus Amen, por uma questão política, ele cria um deus chamado Aton, e ele se chama, Amenófis IV passa a se chamar Akhenaton, e esse deus Aton é um deus que é proposto como um deus universal, não mais um deus de um povo, não mais um deus de um reino, não mais um deus de uma nação, não, um deus universal para o mundo inteiro. O monoteísmo, conforme explica Cheikh Anta Diop, já existia em toda a sua abstração no Kemet, antes mesmo até de Akhenaton, né? Logicamente, propôs-se monoteísmo de forma universal, até porque o Kemet ele surge 3.500 anos antes da Era Comum. Akhenaton é mais recente, um pouco mais recente na história do Kemet, né? Como a gente sabe muito bem. Então, o Amon, ele era cultuado antes de Akhenaton, certo? E, não por acaso, o carneiro, que depois foi associado a Jesus de Nazaré,
o carneiro, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O carneiro, ele é o animal votivo de Amon, assim como o caramujo é o animal votivo de Oxalá, que também foi associado a Jesus de Nazaré em determinado momento, até porque o Xaguian, né, na nossa tradição, na tradição da Umbanda, tem 33 anos. 33 seria a idade com que Jesus de Nazaré teria sido assassinado na cruz, né? E 33 também é um número tradicional dentro das sociedades africanas há milênios, conforme explica Amadou Rampateba nessa obra aqui. Inclusive, nesta mesma obra, Amadou Rampateba diz que todos os povos africanos que ele conhece acreditam no Deus Supremo único. É o Olorum dos Yorubás, é o Vunan dos Mocis, né? E muitos outros povos, que é o Ama dos Dogons, os Dogons que são descendentes dos Kemetiu, como os Yorubás são descendentes dos Kemetiu, que são os antigos egípcios, né? Então, essa ideia de monoteísmo, como a gente já cansou aqui de falar várias vezes nesse nosso canal, ela vem de África. E em momento nenhum se falou de ocultismo. Se tem alguma coisa de oculto, é a própria palavra Amém, porque a palavra Amém significa aquele que está oculto. Invisível. É nesse sentido do oculto. Invisível. Porque você não vê essa divindade, mas você sabe que ela está ali atuando, agindo, de acordo com a antropologia das sociedades africanas. E onde que a Igreja Católica foi buscar a construção das suas divindades, a construção da sua cosmovisão? No continente africano, quando Roma invade o Egito por volta do ano 50 antes da Era Comum, né, por aí, e fica lá até por volta de 639 da Era Comum, quando era expulso pelos árabes, os bizantinos são expulsos pelos árabes. Bizantino que, inclusive, o padre Marcelo Rossi, né, costuma usar o texto bizantino nas suas missas. E ele mesmo diz isso. Quem acompanha as missas do padre Marcelo Rossi, o programa do padre Marcelo Rossi, sabe disso. Então, família, o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar com isso? É muito grave quando uma pessoa que é uma autoridade, um padre católico, né, um padre católico, que é um sacerdote, fala um absurdo desse, porque ele sabe que ele tem um alcance de milhões de pessoas. Inclusive, quando a gente fala que a Igreja Católica ela bebeu na fonte do Egito para criar a cosmovisão, né, sua religião. No caso deles é religião, no nosso caso é cosmovisão. Deles é religião porque a palavra religião veio do latim religare, e foram os latinos que fundaram Roma. Portanto, nós pretas e pretos jamais poderemos ser latinos sob qualquer hipótese. Dito isso, as roupas, as vestes dos sacerdotes católicos, elas evocam exatamente as roupas o sacerdote de Amon. Inclusive, o solidel, que o Papa utiliza, né, que os judeus utilizam o solidel, é o mesmo paninho sobre a cabeça que o sacerdote de Amon utilizavam, só que na época do Kemet, este paninho redondo sobre a sua cabeça, sobre o seu ori, é chamado de yarmulke. E falando em ori, a Igreja Católica, ela pegou o sol, o nosso sol, o sol que é nosso, quando eu digo nosso, digo antropologicamente falando, porque o povo africano sempre se intitulou como o povo do sol, o povo do Kemet. Então, aquela auréola que vocês veem em cima da cabeça de imagens de santos católicos, nada mais é que o sol. Só que esses santos católicos, ele vem antropologicamente de um povo que durante milhares de anos não sabia da existência do sol. Quem sabia da existência do sol? Os africanos. Então, o sol ilumina, né? Portanto, o sol estava sobre a cabeça, inclusive, de Horus, como é representado nas pinturas e no relevo, na escultura de relevo, que é encontrado no Kemet. Né? O sol sobre a cabeça de Horus, ou seja, o sol iluminando Horus. Horus, que na verdade, o nome desse Horus é uma palavra grega para Hero. Hero, que já não é de um remoto da palavra hero, herói em inglês. Hero, que é filho de uma virgem, como Jesus de Nazaré é filho desta virgem aqui, na veste do Padre Marcelo, que é a Virgem Maria. A Virgem Maria, que foi inspirada em Alcete, que é a Ísis, né?
Então, a Igreja Católica ela tem uma série de influências, na verdade, quase todas as influências, inclusive até o defumador que a gente utiliza nos terreiros de candomblé e umbanda é de influência africana, e a Igreja Católica utiliza defumadores também nas suas missas. Pode reparar. Né? Por isso que eu sempre digo que foram eles que sincretizaram conosco, não fomos nós que sincretizamos com eles, porque nós nascemos primeiro. Os africanos são o povo mais antigo do planeta Terra e os mais antigos a construir suas antropologias, e os europeus depois tiveram contato com os africanos e pegaram as antropologias das populações africanas e remodelaram para caber dentro da sua antropologia. Simples assim. Simples assim, porque são antropologias contrárias, não são diferentes, são contrárias. Então, quando o padre Marcelo fala em ocultismo, tá? Essa palavra é muito forte. E ela é mentirosa, inclusive. Ela é mentirosa, porque as religiões matriz africanas não têm rigorosamente nada, as cosmovisões africanas não têm rigorosamente nada de ocultismo. Nada. Né? O ocultismo é um outro conceito que tem rigorosamente nada a ver com as cosmovisões africanas. Se tem alguém que trata de ocultismo, que trata de bruxaria, que escreveu livros como o Martelo das Bruxas, é a Igreja Católica. A Igreja Católica escreveu o livro do Martelo das Bruxas. A Igreja Católica escreveu o Martelo das Bruxas, né? Na Idade Média dela. Na Idade Média, na época que, segundo Sheikh Anta Diop, o conhecimento estava vegetando nos mosteiros católicos. Né? Martelo das Bruxas, Maleus Maleficarum, para que instruía o clero católico a identificar e capturar e torturar mulheres liberais da época, porque as mulheres nunca foram importantes dentro da visão antropológica das sociedades euroasiáticas, esta sociedade da qual nasceu a Igreja Católica, de onde vem Padre Marcelo Rossi. Inclusive, uma outra influência, né, da cosmovisão africana que o Padre Marcelo evoca, né, é o sopro da vida. Dentro da cosmovisão iorubá, Nanã, Buruque, uma senhora, uma mulher, ela oferece a lama, o humus, né, a terra, para Olodumare dar o sopro da vida, né? E aí forma-se aquele barro, e aí forma-se os seres humanos. Dentro da visão que os hebreus pegaram do Kemet, porque ficaram lá durante 400 anos, tem isso também. Porque os hebreus beberam na fonte da cosmovisão africana durante 400 anos. Conforme explica Sheikh Anta Diop, saíram de lá, depois de 400 anos, egipcianizados, culturalmente e fenotipicamente. E este sopro que existe dentro das visões africanas, iorubá, que são descendentes dos antigos egípcios, né? Os hebreus, esse sopro, os hebreus chamaram de Ruá. O sopro da vida, os hebreus chamaram de Ruá, que é o título dessa obra aqui. O título dessa obra. Né? Portanto, tudo que o Padre Marcelo Rossi fala contra as cosmovisões africanas, ele demonstra uma profunda ignorância de ignorar, né, a respeito da história e da antropologia das sociedades africanas, que ele indiretamente faz uso. Ele faz uso dentro da antropologia do seu povo europeu. Não por acaso, Rossi é um nome italiano, como Rossi é o goleiro do Flamengo, né? Sobrenome italiano. Embora Rossi, do goleiro do Flamengo, tenha nascido na Argentina, mas os argentinos também foram muito povoados por italianos. Né? A gente já falou disso aqui num outro vídeo. E Rossi, que é o sobrenome do padre Marcelo, né? Padre Marcelo Rossi, o sobrenome italiano, como Paolo Rossi, o jogador da Itália que em 1982 eliminou o Brasil metendo 3 gols, fazendo hat-trick na seleção brasileira de 1982, de Zico, Sócrates, Falcão, Éder, etc. Então, Paolo Rossi, padre Marcelo Rossi é um sobrenome italiano. Na Itália nasceu a Igreja Católica, do qual o padre Marcelo Rossi, né, ele é um homem que trabalha para essa instituição. E não preciso nem falar, né, do quanto a Igreja Católica participou ativamente do tráfico atlântico de escravizados,
construindo e mantendo essa visão racista de que os africanos eram descendentes de Cã, uma mentira, uma ideologia mentirosa, né? E que até hoje a igreja não se desculpou e nem vai se desculpar porque eles são racistas. Simples assim. Porque eles são racistas. Se desculparam por conta do genocídio dos judeus, do holocausto judeu, mas não do holocausto africano. E para fechar, uma última coisinha. O Jesus de Nazaré, que Padre Marcelo Rossi cultua, né? Ele foi inspirado em Hero, como nós acabamos de falar, e foi inspirado também em Alcer, que é o Osíris. Conforme explica Chiquita Diop na obra dele, A Origem Africana da Civilização, Osíris é o Deus Redentor que se sacrifica, morre e é ressuscitado. Uma figura essencialmente identificável a Cristo. É isso que Chiquita Diop fala na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito e Realidade Histórica. Osíris vem milênios antes do Jesus de Nazaré. E a Igreja Católica se inspirou na antropologia do Kemet para forjar a sua própria antropologia e mentir para nós, pretas e pretos, a respeito da nossa própria história. Por isso que é necessário, é fundamental que nós leiamos, né, as obras do campo do panafricanismo e a gente leia também essa obra aqui, que fala disso tudo que eu acabei de me referir, de como a Igreja Católica bebeu na fonte da cosmovisão africana, né, para construir a sua própria estrutura de religião. Porque aqui a autora Lisa M. Bergman, que não é negra e não é pan-africana, ela está se referindo ao catolicismo quando ela fala de cristianismo. Ok, família? E lembrando, uma última coisa, que o grande Ney Lopes fala aqui nessa obra, que 3 dos primeiros papas da Igreja Católica, São Vítor I, São Gelásio, né, e um outro que agora me fugiu a memória, são de origem africana. Simples assim. Eram negros. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo para destruir mentiras eurocêntricas com base nas obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Hotep, África no Centro.